Muito bem, pessoal, estamos aqui mais uma vez com vocês para resolver aquelas questõezinhas, algumas questões daquela lista, né, semanal que a gente está postando para vocês aí, né, no Telegram. Muito bem, essa lista que nós postamos para vocês aí tem algumas questões relacionadas a funções do segundo grau, ou seja, a função quadrática, né? Nós vimos aqui então que a primeira questão que dessa lista traz o seguinte, vamos acompanhar comigo aqui a leitura dela para a gente trabalhar essa questãozinha aí, tá? Olha só, até já anotei uns dados aqui. Seja a função f de x igual a 3x ao quadrado menos bx mais c, foi dado como dado. F de 2 igual a 10, está aqui. F de menos 1 igual a 3. Calcule b e c, esses dois coeficientes, e depois eles querem a expressão f de 3 somado com 2 vezes f de 1, que é o que nós temos aqui. Pessoal, é o seguinte, esse tipo de questão aqui é muito fácil de a gente trabalhar elas. Acompanhe bem aqui agora o que nós vamos fazer. Para você trabalhar, então, no caso, descobrir os coeficientes A e B, nós vamos utilizar essas informações aqui que foram dadas, certo? Essas duas informações. Bom, veja bem, então, o que nós temos aqui em relação a essas informações. Sempre quando ela vem, esse aqui é o valor de x e aqui é o valor da função. É o que eu vou lançar aqui, então. Se a função vale 10, já começa assim, olha, nós temos 3 que multiplica o valor de x, que eu tenho lá quanto? 2, não é isso? Elevado ao quadrado, menos, aí você vem aqui de novo, b, que multiplica x novamente. O x é 2, tá aqui, olha, 2, ok? Somado com c, aí eu comparo com o valor da função, que é quanto? 10. Ok. Bom, resolvendo agora essa sentença aqui, nós temos que, olha, 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12, menos b vezes 2, 2b, mais c igual a quanto? 10. Esse 12 está aqui o quê? Positivo. Se ele vai lá para o segundo membro, então ele vai o quê? Negativo. Então nós temos que, ó, menos 2b mais c é igual a 10 menos 12. Tudo bem. Falta agora somente agrupar os termos semelhantes ali, ó. Tudo bem? Olha só, menos 2b mais c é igual a negativo 2, porque se eu devo 12, paguei 10, devo 2, está aqui a minha primeira equação. Vamos agora utilizar a segunda informação da mesma forma que utilizei a primeira. Porque se eu tenho dois valores desconhecidos, eu tenho que ter duas informações. E o exercício me forneceu isso aí. Observe bem que agora eu tenho x igual a menos 1 e o valor da função agora é igual a 3, certo? Então vamos lá. Dentro disso, então, nós temos aqui, olha, começando de novo, 3 vezes o valor de x, que agora é menos 1, elevado ao quadrado, menos b vezes o valor de x, que novamente é menos 1, certo? Somado com c, eu comparo com quanto? Com 3. Substituímos o valor de x e comparamos ela com o valor da função da mesma forma que eu comparei ali a 10, na primeira informação que o x era 2, certo? Então nós sabemos que todo elevado a expoente par é positivo. Então, negativo 1 elevado ao quadrado vai dar 1 positivo, vezes 3, quanto que eu tenho aqui? 3. Ó, b vezes 1, b, negativo, negativo, positivo, b, somado com c é igual a 3. Mais um detalhe, pessoal, o 3 que está aqui positivo, passa para lá o quê? Negativo. Então, nós temos aqui que b mais c é igual a 3 menos 3. b mais c é igual a 0. Bom, vamos fazer então por substituição. Se eu pego aqui e isolo o b ou o c, olha o que vai acontecer. b é igual a negativo, c. Está aqui positivo, vem para cá negativo. Significa que aqui, ó, onde tem b, eu posso colocar quanto agora? Negativo c. Estou resolvendo então um sisteminha para determinar o valor de b e c, que é a primeira coisa que eles pediram aí, tá? Então veja, nós temos que negativo 2 vezes o valor de b, que eu vou substituir por negativo c, olha só, ok? E aí continuando aqui, olha, mais c igual a menos 2. 2 vezes c, 2c, negativo, negativo, toda multiplicação, vocês sabem, tem que ter jogo de sinais. Então 2 vezes c, 2c, positivo, somado com c, é igual a menos 3. Tá. Agora eu tenho aqui, ó, 2c somado com c, eu tenho exatamente quantos? 3c, ou porque é negativo 2, tá?
Vai na onda aqui, ó, 2, certo? O 3 agora que está lá multiplicando, vai vir para cá o quê? Dividindo. Então nós temos então que C é igual a negativo 2 sobre 3. Bom, descobrimos já um dos coeficientes que estavam atrás dele aí. O B é o oposto de C. Significa, basta fazer mudança de sinal. Então tem que B é igual ao quê? A 2 terços, porque negativo com negativo vai ficar positivo. Então está aqui o valor de B positivo, o C negativo, porque eles têm o mesmo modo, porém um deles é negativo e o outro é positivo. Tá, de acordo com o que você está tendo aqui agora, já dá para você escrever aquela função. A função vai ficar escrita assim, preste bem atenção. f de x é igual a 3x ao quadrado, só que onde tem b, eu vou substituir. Olha só o valor de b, 2 terços. Positivo com negativo, então vai ficar negativo 2 terços de x, somado com c. Positivo com negativo, vai ficar o quê? Negativo 2 terços. Tá. Eu quero calcular o f de 3 somado com o dobro de f de 1. Então vamos por parte. Eu vou calcular primeiro o f de 3. Significa que na função, onde tem x eu vou colocar 3. Olha só. f de 3 é igual a 3 vezes 3 ao quadrado menos 2 terços vezes quanto? 3 menos 2 terços. O que eu posso cortar aqui? Esse cara por este. Na multiplicação. f de 3 é igual a 3 ao quadrado, 9. Não esqueça que tem que fazer a primeira potência. 3 ao quadrado, 9. Vezes 3, 27. Certo? Menos 2 terços. Aqui, se você quiser fazer direto agora, já tirar o mínimo, pode. Ó. 3 dividido por 1, 3 vezes 27, vai dar um total de 81. 3 por 1, 3 vezes 2, 6. Menos 3 por 3 vai dar exatamente 1. 1 vezes 2, 2. Bom, então nós temos que o f de 3 é igual. Nós temos aqui então 81, menos 6 vai dar 75, menos 2 vai dar 73 sobre 3. Bom, calculamos o f de 3, está calculado. Agora tem que calcular o f de 1 para depois montar a expressão. Vamos ver se cabe aqui esse f de 1, tá? Eu acredito que não. Vamos tentar, então, no caso, apagar uma parte aqui. Olha, já entenderam como é que foi calculado, no caso, o valor de C. Eu vou calcular o f de 1, então, nessa região aqui agora. Tudo bem? Vamos lá. Olha, o f de 1 é igual. Onde tem, eu vou pegar a função completinha, do jeito que eu tinha colocado ela aqui, olha, eu vou substituir, tá lá em cima, olha, 3 vezes, onde tem x aqui, ó, eu coloco agora o quê? Esse 1, então tá aqui, ó, 3 vezes 1 elevado ao quadrado, menos 2 terços vezes 1, certo? E ainda menos 2 terços. Significa que eu estou jogando esse 1 para descobrir o valor de f de 1, porque o f de 3 eu já tenho. Então como é que fica isso aqui, olha, f de 1 é igual a 1 ao quadrado, 1 vezes 3, o próprio, está aqui. Menos 2 terços vezes 1, ele mesmo, 2 terços menos 2 terços. Mais uma vez, pessoal, eu vou tirar o mínimo, ó. Não tem nada embaixo, coloca 1 aqui, ó, ok? Você divide e multiplica. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 3, 9. 3 dividido por 3 vai dar 1, 1 vezes 2, 2. Então aqui também é 2, porque dá o mesmo cálculo. Nós temos então que o f de 1 é igual, nós temos 9 menos 4, 5 terços. Ótimo. Vamos agora resolver a expressão, que é o f de 3 menos, mais 2 vezes o f de 1. O f de 3 eu tenho lá, olha, 73 sobre 3, mais o dobro de o f de 1, que é 5 terços. Pessoal, como aqui também está ficando um pouco já apertado, já tem o valor de B, eu vou apagar aqui, ó, tá bem? Preste bem atenção. O cálculo fica então 73 sobre 3, e aqui eu multiplico, né? Numerador por numerador, denominador pelo denominador, vai ficar então no caso mais 10 terços.
A soma, então, 73 mais 10 vai dar 83 terços e fecha a questão aqui. Esse é o resultado final, então, deu uma fração, é isso? Imprópria. 83 terços seria o valor, então, no caso de f de 3 somado com o dobro de f de 1, que nós dobramos o f de 1 exatamente aqui. Depois disso, nós fizemos a soma e chegou nesse resultado final. Essa, então, exatamente a resposta desse tipo de questão. Então, nós trabalhamos aqui, nós montamos, no caso, de acordo com aquelas informações, os coeficientes b e c, viemos aqui e montamos a função. Depois, calculamos os seus respectivos valores para x igual a 3 e x igual a 1. X igual a 3 eu calculei aqui, x igual a 1 eu calculei ali. Depois eu vim e fechei a questão, que é o valor de f de 3, não é isso? Somado com o dobro de f de 1. Multiplicamos primeiro, porque a multiplicação tem direito de ser resolvida primeiro, resolveu o produto, logo depois tirei, não precisou nem tirar mínimo, porque o denominador era o mesmo, certo? Mantém o denominador e soma os numeradores e fecha a questão. Ok, pessoal? Então é isso aí, a resolução da primeira questão da lista que nós postamos para vocês. Muito bem, pessoal, agora preste bem atenção, que eu deixei a segunda questão para vocês tentarem, porque ela é muito semelhante à primeira questão. Nesse caso da questão 3, eu coloquei vários itens aí para vocês, no caso, construir o gráfico, esboce o gráfico de uma função do segundo grau. Bom, para vocês esboçar o gráfico de uma função do segundo grau, eu coloquei vários itens, né, porque é muito importante, porque você trabalha zero de função, você trabalha o x-vértice, y-vértice, onde ela muda o sentido, certo? Onde o gráfico toca o eixo de y, tudo isso é muito importante. Então vem comigo para vocês analisar o que você tem que saber para determinar o gráfico de uma função. Em primeiro lugar, que essa função, no caso aqui, que a gente colocou aqui para vocês, ela aqui em função de y, acho que nem coloquei esse y aí, mas vamos trabalhar aqui multiplicando, ó. E aí a gente compara com y, tudo bem? Então tá aqui, olha, 2x vezes 5 vai dar igual a quanto? 10x. Vamos colocar dessa forma aqui, certo? 2x vezes 5 vai ficar, vezes x vai dar 2x ao quadrado, que é igual a x ao quadrado mais quanto? 3. Tá. Você faz esse produto aqui, e aí você já pode passar então os termos todos para o primeiro membro, tudo bem? Então tem aqui, olha, nesse caso aqui, y é igual a x ao quadrado, somado com 2x ao quadrado, que está aqui negativo, vem para cá, positivo. Esse 10x, eu vou trazer aqui, ó, menos 10x mais 3 que já estava de lá. A função de y, já que eu trouxe nessa equação do segundo grau aqui, ela vai dar 3x ao quadrado menos 10x mais 3. Vendo aqui como uma função quadrática, então, como é que você faz? O que eu preciso? Eu preciso, na verdade, aqui do x1 e x2, porque eu quero saber onde ela toca no eixo de x, onde ela é nula. Então, vamos lá? Primeiro passo, então, é calcular o delta. Delta é igual ao quê? B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual, o B é 10, então tá aqui, ó, negativo 10, que é o valor de B, certo? Ao quadrado menos 4 vezes A, que é 3, vezes C, que também é quanto? 3, olha. Então nós temos que delta é igual a 10 vezes 10, 100, menos 4 vezes 3, 12, vezes 3, 36. Delta é igual a 64. Ok, já tem o delta igual a 64, vamos calcular agora os valores que x pode assumir, né, para que a função seja nula, que é o zero da função. Então fica aqui, olha, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre quanto? 2a. X é igual, o valor de b, nós temos que, ó, negativo com negativo, positivo 10, mais ou menos raiz quadrada de 64 é 8, o dobro de 1, o dobro de 3, né? Então, o dobro de 3 é igual a quanto? 6, porque o valor de aqui é igual a quanto? 3. Então, nós temos que, ó, x1 eu vou somar. 18 por 6 é igual a 3. O x2 eu vou subtrair. 10 menos 8, 2 sobre 6 igual a 1 terço. Ótimo, aqui é o zero da função, parte muito importante desse estudo. A outra é você calcular o x-vértice agora. O que é o x-vértice? O x-vértice é exatamente o valor de x para que a função, não é isso, mude de decrescente para crescente ou de crescente para decrescente. Tá aqui, ó, x-vértice igual a menos b sobre 2a. Então, o x-vértice é igual, o b eu pego aqui, ó, negativo com negativo, positivo 10, sobre o dobro, 2 vezes 3, vai dar quanto? 6. Resposta, então, 5 terços.
E o y vértice, pessoal, é o menos delta sobre 4A. Então, o y vértice fica... O delta eu tenho 64. Observe que positivo com negativo, negativo, 64. 4 vezes o valor de A. 4 vezes 3, 12. Certo? Então, vai ficar aqui, olha. Vamos simplificar aqui agora. Por 4, 16. Por 4, 3 negativo. Eu tenho, então, aqui o vértice, que é igual a 5 terços. E menos 16 sobre 3. Ótimo. Agora sim, já podemos trabalhar o gráfico dessa função. O gráfico dessa função, nós temos dois eixos. É o eixo de x e temos aqui o eixo de y, certo? A função, ela vai passar aqui, nós vamos colocar aqui, olha, 1, 2, 3. Ela tem que passar exatamente aqui em 3, marcando 3, e 1 terço. 1 terço é bem próximo aqui, ó, dividindo aqui em 3 partes, ó, tá vendo, ó? Para 1 terço vai dar exatamente aqui. A função tem que passar exatamente em 1 terço e em 3, porque é exatamente o zero da função. Outra coisa que você tem que pegar aqui é o seguinte, o C é igual a quanto? 3. Então vamos contar aqui, olha, 1, 2, 3. O gráfico tem que passar também em C da função, ou seja, no caso 3, é para a função, no caso, tx igual a 0, então eu tenho a função igual a 3. Então já sei que ele vai ter que passar por aqui. E onde é que vai mudar o sentido? 5 terços. 5 terços, você tem uma noção, você pode fazer isso aqui, ó, 5 dividido por 3. Cabe 1, ó. 1 vezes 3, 3. Baixou 2, vem 0, vírgula. Aproximadamente aqui, olha, 1,6. Então, o e-mail vai dar aqui, ó, 1,6 aqui assim, mais ou menos. Então, aqui eu coloco o quê? 5 terços. Então, vai descer até achar o valor de y, que é negativo. Mas eu posso também pegar o 16 dividido por 3, ó. Tá? Cabe quanto aqui, olha? Nós temos 5 vezes 3, 15. Baixa 1, vem 0, 1 vírgula. 5,3 negativo. Vamos dizer que esteja mais ou menos aqui, olha. Né? Menos 5 sobre 3 para y. Exatamente aqui, então, nesse ponto aqui, é o vértice, onde ela muda o sentido. Você tem um valor de x e de y que satisfaz o vértice. E agora você pode, no caso, resolver, fazer, então, no caso, que é o gráfico da função, porque ele tem que passar aqui, veja bem, vem aqui. Quando chega aqui, tem que mudar o sentido. Esse é o gráfico da função. Ou seja, a função tem uma imagem para, no caso que y pertencente aos reais, então que y é maior ou igual a menos 5 terços, porque está acima, certo? Em relação ao domínio, ela é os reais, certo? Ó, o zero dela é exatamente aqui. Nós temos aqui uma situação onde a função é negativa de 1 terço até 3, nesse período aqui, nesse intervalo, é negativa. Nos demais, ela está acima, ela é positiva. Então, o que eu quero que vocês façam em relação a essa questão 3 são vários itens. Em cada item você faz o gráfico para você treinar, estudar, saber o que é zero de uma função, entendeu? Saber o que é vértice, onde muda o sentido, entende? Saber onde ela toca no eixo y para x igual a 0, qual é o valor, no caso, da função. Isso ajuda muito, né? Então, vamos resolver isso aí e tirar dúvida nas próximas aulas, tá? Fica, então, como trabalhar a questão de número 3. Muito bem, pessoal. Vamos agora fazer a questão de número 5 e a 6, porque eu quero até falar algumas coisinhas em relação a isso. O pessoal tem muita dúvida em relação a esse tipo de questão. Questões básicas, muito interessante de fazer. Essa questão de número 5, por exemplo, aí da lista de vocês, vou colocar aqui 5, tá? Observe. Se a equação 3x² menos 6x mais 2k menos 1 igual a 0 tem duas raízes reais diferentes, então quais seriam as situações para cá? Gente, você tem que entender o seguinte, falou que são raízes iguais, delta igual a 0. Não existe raiz, delta menor do que 0. Existe duas raízes reais diferentes, delta maior do que 0. Então, deixa eu colocar a função, a equação aqui, olha. Nós temos 3x², não é isso? Menos 6x, ok? Somado com 2k menos 1 igual a 0. Quando eu falo duas raízes reais, nesse caso aqui, são exatamente diferentes. Estou afirmando, então, que delta é maior do que 0. Se eu falar as duas raízes reais iguais, eu vou colocar igual aqui. Se eu falasse que não existe raiz real, você vai colocar o quê? Menor do que 0. Mas quem é delta? Delta é nada mais, nada menos que
b ao quadrado menos 4ac, que tem que ser maior do que zero. O b eu tenho 6, então vou colocar aqui, olha, exatamente aqui eu coloco 6, não é isso? E elevo ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de a, 3. Olha, o valor de c é tudo aquilo ali, olha, 2k menos 1. 2k menos 1, que é maior do que zero. Então tá aí, nós temos aí o delta maior do que zero. Primeiro, 6 vezes 6, ó, 36, certo? 4 vezes 3, 12, vai ficar menos 12, que multiplica 2k menos 1 maior do que zero. Então nós temos 36, agora observe, 12 vezes 2, 24, negativo, positivo, negativo, 24k. Ó, multiplica aqui agora, negativo, negativo, positivo, 12 vezes 1 mais 12 maior do que zero. Então tem menos 24k, e se somar esse cara com esse, vai dar um total de 48. Mais 48 é maior do que zero, certo? Então nós temos que, olha, que negativo 24k é maior que menos 48. Um momento muito importante é esse aqui agora, olha só. No momento que você multiplica por menos 1, você não pode esquecer que até esse sinal de diferença aqui muda. Então vai ficar aqui, olha, 24k, como fala maior, você coloca menor que 48. Todos que eram negativos ficaram positivos e agora sim, olha, k é menor que 48 dividido por 24. Então, nesse caso, k tem que ser menor do que 2 para que essa situação eu possa ter, então, duas raízes reais distintas. Essa questão é uma questão de alternativa. Então, vocês têm como alternativa a letra C, k maior do que 2. Então, vocês têm aí já pronta a questão de número 5, né? Deu letra C. Mas vem comigo aqui um pouquinho que eu gostaria que vocês observassem a questão de número 6. Olha só. A função quadrática y, vou colocar aqui a questão número 6, y é igual a m ao quadrado menos 4, x ao quadrado, ok? Olha aí, menos m mais 2, x menos 1, certo? Então veja bem aqui, olha. Está definida quando? Quando é que ela é definida realmente como uma função quadrática? Para que ela seja uma função quadrática, você sabe que o a tem que ser diferente de zero. O b pode ser zero, o c pode ser zero, ela pode ser incompleta. Mas ela nunca pode ser incompleta faltando o termo a. O a, que é esse termo aqui, ele sempre vai ter que existir, então ele tem que ser diferente de zero. E aí você começa. Então, através disso aqui, já dá para brincar um pouquinho. Olha, nós temos então que m ao quadrado menos 4, certo? Tem que ser o quê? Diferente de zero. O que eu faço para que isso não zero, então? É só resolver isso aqui, olha. M ao quadrado tem que ser diferente de 4. Bom, você vai ter que extrair a raiz quadrada no primeiro e no segundo membro. Então, nesse caso, o m tem que ser diferente de mais ou menos 2. Por que mais ou menos? Se você colocar 2 ao quadrado, dá 4. Menos 4, 0. Mas se você colocar negativo 2 ao quadrado, o expoente é par. Vai dar 4 também. Menos 4, 0. Então, o m não pode ser nem mesmo 2, nem mesmo negativo 2. Porque qualquer uma das duas situações que eu lançar aqui, esse termo vai zerar, ela vai passar a ser uma equação do primeiro grau. Entende? Então, para que ela realmente exista como função quadrática, o termo a, você vai colocar coeficiente do termo a, tem que ser diferente de zero. E aí você calcula. Ok? Então, fica aí a orientação em relação à questão de número 5 e 6 de como resolver. Tá? Muito bem, pessoal. Nós vamos agora trabalhar com vocês a questão de número 10 da lista, que traz exatamente isso aqui, o conjunto de solução da inequação. Observe que é a inequação do segundo grau, olha só. Ela vem, questão 10, deixa eu escrever aqui, x ao quadrado menos 6x mais 8 menor do que zero, tá? No universo dos naturais é. Então vamos observar aqui, no universo do conjunto dos naturais, quais são as soluções que satisfazem aqui. A primeira questão que nós temos que fazer aqui é o seguinte: toda vez que você pegar uma função quadrática, aliás, uma inequação do segundo grau, o primeiro passo é você determinar o zero, x1 e x2, onde ela é zerada, tá? Então vamos primeiro com delta e fórmula de Bhaskara, sempre parte daí, as do segundo grau. Então tá aqui, olha, delta é igual b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual. O b é negativo 6, então tá aqui, ó,
menos 6 ao quadrado, menos 4. O A vale 1 e o C, 8. Ok? Então nós temos aqui, olha, que delta é igual a 6 vezes 6, 36 menos 4 vezes 8, 32. Delta é igual a 4. Agora sim, vamos calcular o x1 e x2. Olha só, nós temos que x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Bom, vocês estão observando então, toda vez que você for trabalhar em equação do segundo grau, você vai resolver como se estivesse trabalhando numa equação do segundo grau. Delta, x1, x2, depois aqui vem as diferenças. Tá aqui, olha, negativo de b, menos 6, negativo, negativo, positivo 6. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Delta é 4, a raiz de 4, posso colocar 2, olha. 2 vezes o valor de a. O a não vale 1? 2 vezes 1, 2. Então tá, eu tenho x1 que eu vou somar 8 sobre 2 e vou dizer 4. Olha, o x2, eu vou pegar aqui, olha, 6 menos 2 aqui, eu tenho 4. Isso por 2 vai dar quanto? 2. Tudo bem. Agora vejamos, essas são, no caso, as raízes. Você vai fazer o estudo de sinal para dar a solução, você tem que colocar aqui o eixo x. E observar aqui o valor de a. Tá vendo? Ó? O a é igual a 1. Então, quando você tem que a é maior do que zero, a parábola tem uma cavidade voltada para cima, certo? Então, é isso que eu vou fazer aqui agora. Parábola tem uma cavidade voltada para cima. Olha, o intervalo não tem igualdade. Então, o intervalo aqui tem que ser aberto nos dois, ó. Aberto e aberto. Coloca numa ordem crescente. Aqui eu tenho 2. E aqui eu tenho quem? O 4. Bom, aqui a função é positiva, porque está acima do eixo de x. Então, aqui eu tenho ela o quê? Positiva. Aqui está abaixo do eixo de x, aqui ela é o quê? Negativa. Aqui está acima, ela é o quê? Positiva. Então, como o sinal aqui que nós estamos observando, ele é, no caso, menor, você vai onde está negativo, que é aqui. Bom, só que a solução é todos os valores que tem entre 2 e 4. Mas nesse caso dessa questão, eles falaram o número natural, que faz parte da solução. O único número natural que tem aqui é quem? O 3, certo? Natural é só o 3. Porque quando você pega aqui, ó, 2, 3, 4. Então, para mim, as outras frações, decimais, os demais números reais que tem aí, não interessa. Porque a questão deixou bem claro que queria exatamente qual? Olha, o número que? Universos naturais. Então, a resposta correta aí é a letra E, onde você tem aí a solução somente o número 3. Letra E e fecha a questão que vocês estavam fazendo. É muito simples, então, trabalhar uma inequação do segundo grau. Ok, pessoal? Muito bem, gente. A questão de número 12 pede exatamente ter uma inequação produto e eles querem a soma de todos os números inteiros que satisfaz essa desigualdade, ou seja, essa inequação. Quando se trata de inequação produto, você tem que separar cada fator desse aqui como uma função distinta. A ideia aqui, então, é o seguinte, você pode colocar o nome que você quiser. Vamos chamar a primeira aqui, olha, f de x igual a x mais 5. E a outra eu coloco, olha aqui, ó, g de x é igual a 4x menos 26. Separei as funções aí. Agora veja bem, vamos determinar o zero de cada uma delas. Está aqui, ó. X mais 5 igual a zero. X igual a menos 5. Tá aí. Determinei o zero dessa e veio da outra. Olha aqui, ó. 4x menos 26 igual a zero. 4x, certinho? É igual a 26. Então, x é igual a 26 sobre 4. X é igual por 2, 13. Por 2, 2. Tá aqui. Só que aí você tem que fazer um esquema de estudo de sinal para cada uma delas. Você vem cá e coloca, então, no caso que, olha, tá aqui o eixo de x para cada uma delas. Você faz um eixo de x e vamos trabalhar em cima das funções, verificar se ela é crescente. Tá vendo que o valor de a aqui é positivo? Então, essa aqui é o quê? Crescente. Aqui também tem o valor de A positivo. Ela também é o quê? Crescente, tá? Se ela é crescente, então o gráfico é subindo. Ok?
Veja que ali, olha, eu vou colocar intervalo aberto, porque não tem igualdade, ó. Aberto. Aqui eu tenho negativo 5 e aqui eu tenho quanto? 13 meios. Um detalhe, aqui a função, se ela é crescente, aqui ela está abaixo, é do menor, aqui está acima para o maior, crescente, do menor para o maior. O mesmo acontece aqui, ó, do menor para o maior. Agora nós vamos jogar um quadro de solução, senão não tem como a gente verificar quais são as soluções que satisfazem a ela. Vamos colocar aqui uma reta para f de x, uma para g de x e uma para dar exatamente a solução que eu estou procurando, tá bem? Observe então o que nós vamos fazer aqui agora. Nós temos a função f de x, o zero é menos 5, ele é menor do que 13,5, então vou colocar um pouquinho mais à esquerda. Tá aqui, ó, vamos colocar ele aqui, ó, menos 5. A esquerda é negativo, a direita é positivo, então fica assim, olha. Agora a outra. A outra eu tenho aqui, olha, 13 meios, certo? A esquerda também é negativo e a direita é positivo. Vamos baixar esses valores aqui agora. Aqui eu tenho negativo 5 e aqui eu tenho 13 sobre 2. Agora eu só parto com o jogo de sinal, olha só. Negativo, negativo, positivo. Esse espaço aqui é a função que é positiva, olha. Positivo com negativo, negativo. E aqui positivo com positivo, positivo. Só nesse momento é que você vai olhar se o sinal aqui é maior ou menor. Sinal menor, você vem no negativo aqui. Bom, agora tem que pensar o seguinte, ele quer a soma de todos os inteiros que estão aqui. Nós sabemos que se você pegar 13, dividido por 2 vai dar 6, não é isso? Vai sobrar 1, vem um 0, uma vírgula, então vai dar aqui quanto? 6,5 aproximadamente. 6,5, então o 6 está antes, tá? Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, certo? Aqui eu tenho 1. E observando bem, você vai pensar aqui, olha, você tem também aqui, olha, menos 2, menos 3 e menos 4 e o menos 5 não conta porque o intervalo é aberto. Bom, o 6 entrou porque aqui está acima de 6. Na hora de somar, olha a ideia. Você vai cortar esse 4 positivo com negativo aqui, esse 3 com esse 3, esse 2 com esse 2, esse 1 com 1 que eu tinha aqui também, o 0 não conta. O que sobrou na soma aqui então? Sobrou exatamente o quê? 5 mais 6. Esses dois valores sobraram, que a soma é igual a quanto? A 11. Agora você vai lá e procura uma alternativa onde tem exatamente o que? 11 e marca. Que no caso aqui é a letra E, certo? Você vem cá e marca a letra E e está pronta a sua questão. Somou todos os inteiros que tem envolvido exatamente nessa inequação produto. Muito bem, pessoal. Tá aí o nosso trabalho de hoje, que a gente pôde fazer dessas listas e poder, no caso, você já ir adiantando os estudos de vocês. Vamos estar postando de novo várias e várias listas. Espero que vocês estejam acompanhando também. Não esqueça de estar acompanhando aí, né? Todas as nossas postagens, né, que a gente está colocando para vocês. Você que tem, no caso, condições de às 21 horas, sempre estar presente com a gente aí. Geralmente a gente vai mandando para vocês aí exatamente os horários da live. É interessante que você tenha acompanhado isso aí com a gente para você tirar sua dúvida de como resolver uma questão do Enem, certo? Eu confio muito em vocês. Eu não estou aqui à toa. Estou aqui justamente por confiar no trabalho de vocês. Eu sei que vocês vão conseguir. Sejam persistentes. Claro que em todas as situações tem as pessoas que vêm só para o sentido positivo, tem aquele que o inimigo manda vir trazer palavras negativas para você. Saiba peneirar isso aí e aproveite só o que há de bom para a sua vida, entende? Você é capaz, eu acredito em você e muito mais, você tem que acreditar em você, entende? Deus está na frente dos seus projetos, então vamos com tudo, vamos vencer, eu quero ser vitorioso junto com você. A sua vitória é a minha vitória, ok? Até mais.